O legado é um princípio profundo e transformador, enraizado nas Escrituras e refletido ao longo de toda a história bíblica. O conceito de legado não é algo que se mede em riqueza material ou bens tangíveis, mas sim em valores, princípios e a transmissão do caráter e da fé. Um legado é o que é plantado nas gerações vindouras e aquilo que se carrega dentro de si, na alma, como um reflexo daquilo que acreditamos e vivemos. O legado que passamos é o que, muitas vezes, define o curso da vida de nossos filhos, netos e até mesmo de muitos além de nossa linhagem direta. O que é transmitido espiritualmente é eterno, enquanto o que é material se dissolve no tempo. Assim como a herança, o legado é uma responsabilidade dada por Deus, que se reflete na forma como oramos suas instruções e transmitimos os ensinamentos da palavra. Em Malaquias 1:4, encontramos um exemplo claro dessa transmissão de legado, mas de uma maneira distorcida. Os edomitas, descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, são mencionados como um povo que se desvia do propósito de Deus. O patriarca Esaú, o filho mais velho de Isaque, deveria ser o herdeiro da promessa de Deus, a quem pertenciam as bênçãos e o legado de fé. No entanto, Esaú desprezou seu direito de primogenitura, trocando o legado espiritual e a bênção por algo temporário, por um prato de lentilhas. Isso nos ensina que o legado espiritual não pode ser comprado, nem trocado por bens materiais, pois é algo que se honra, se preserva e se transmite de geração em geração com fé e convicção. Os filhos, conforme ensinado em Salmos 127:3, são uma herança do Senhor, uma recompensa divina. Esse versículo revela que a responsabilidade dos pais diante de Deus é entender que os filhos são um presente que deve ser cultivado com diligência. Um legado não é apenas aquilo que deixamos materialmente, mas tudo que os filhos carregam de nós dentro deles. É a verdade que somos e que vivemos, passada de forma a honrar a Deus. Isso é transmitido tanto pela educação que damos quanto pelos exemplos que colocamos diante deles. Quando se fala em legado, é essencial entender que ele não é intangível, não pode ser tocado, nem armazenado em prateleiras ou acumulado como um tesouro material. O legado não é medido por riqueza ou pelo que se possui, mas por como se vive e por aquilo que se deixa no coração dos outros. Ele vai além do mundo físico, e se reflete no caráter, nos princípios de fé e nas atitudes que ensinam aos outros, principalmente aos filhos. É uma herança espiritual que nunca se esgota e que cresce a cada geração. A diferença entre herança e legado é que a herança é aquilo que recebemos, seja de nossos pais ou de outras pessoas, enquanto o legado é o que deixamos para trás. Ele pode ser material, mas o mais importante é que seja espiritual. O legado de Cristo, por exemplo, não está nas riquezas ou nos bens materiais, mas na sua mensagem de amor, compaixão, igualdade na prática do bem entre os homens. A pregação de Jesus Cristo foi a do amor ao próximo, da igualdade e da bondade. Ele repartiu o pão e ensinou a viver em unidade com Deus e com o próximo. Seu legado não é algo que podemos acumular, mas que devemos viver, praticar e compartilhar, para que ele seja transferido àqueles que nos rodeiam. A Igreja, como o corpo de Cristo, carrega o maior e mais precioso legado que o mundo já conheceu. Ela não é apenas uma instituição, mas um reflexo da missão e do sonho de Deus. É o meio pelo qual o amor, a misericórdia e a graça de Deus se espalham por todo o mundo. A Igreja leva a palavra de Deus e é portadora de um legado que traz vida eterna. Cada cristão tem o dever de preservar esse legado, para que a verdade de Deus continue a ser transmitida às futuras gerações. A bondade de Deus é nossa maior herança. Ele nos deixa um exemplo de amor incondicional, graça e misericórdia, e essa bondade deve ser refletida em nossas vidas. Em Provérbios 13:22, a Bíblia nos ensina que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Este versículo demonstra que a verdadeira herança não está na quantidade de riquezas acumuladas, mas na integridade do caráter e na prática da justiça. O legado de uma vida justa e íntegra é muito mais valioso do que qualquer bem material que possamos deixar. Na vida cotidiana, os pais têm várias formas de transmitir um legado aos seus filhos. Ensinar sobre a verdade de Deus é uma das mais poderosas maneiras de passar um legado espiritual. A Bíblia diz que a verdade de Deus é o alimento que sustenta e faz crescer nossas vidas. Portanto, pais que ensinam seus filhos sobre a palavra de Deus estão transmitindo um legado eterno, algo que nunca se perde.
Ensinar a verdade, mostrar aos filhos o caminho de Cristo e prepará-los para a vida com a sabedoria divina é o legado mais precioso que se pode deixar. Além disso, a Bíblia também apoia a ideia de que os pais devem deixar bens materiais para seus filhos, mas isso não deve ser uma obrigação ou um peso. Não se trata apenas de acumular riquezas, mas de ser responsável com os recursos que Deus nos dá. No entanto, é importante lembrar que o que realmente importa não são as posses materiais, mas o caráter e os ensinamentos que os pais podem dar aos seus filhos. A educação, o exemplo de fé e a sabedoria transmitida são mais valiosos do que qualquer bem material. Deixar um bom caráter é outra forma de deixar um legado. Pais que transmitem honestidade, humildade, respeito, solidariedade e responsabilidade estão, de fato, deixando um legado duradouro para seus filhos. O caráter não se constrói da noite para o dia, mas é o reflexo de um viver diário, de uma caminhada constante com Deus. O bom caráter será o alicerce para as decisões que os filhos tomam ao longo da vida, e é isso que perpetuará o legado. Garantir que os filhos tenham uma boa educação também é uma forma de deixar um legado. Quando os pais investem na educação de seus filhos, estão preparando-os para a vida, para que possam ser instrumentos de transformação no mundo. A educação não se refere apenas ao ensino acadêmico, mas também à educação emocional, moral e espiritual. Preparar os filhos para serem cidadãos justos, sábios e comprometidos com Deus é uma das maiores responsabilidades de um pai. O legado espiritual, portanto, vai além do material. Ele se reflete na verdade de Deus que é ensinada aos filhos e na forma como a vida de fé é vivida. O legado espiritual é a identidade em Cristo. Aquilo que define quem somos e como vivemos. Ao ensinar os filhos a amar a Deus e a viver segundo a sua vontade, os pais estão deixando um alicerce que sustentará suas vidas e as vidas das gerações futuras. O legado espiritual alimenta e fortalece a vida, tornando-se uma base firme sobre a qual os filhos podem construir suas próprias vidas e decisões. Os pais que seguem fielmente a Deus e transmitem esses ensinamentos aos seus filhos estão colocando neles um legado que será transmitido para as gerações seguintes. Isso é uma responsabilidade pesada, mas ao mesmo tempo uma grande honra. Deixar um legado de fé, de amor, de verdade e de respeito a Deus é a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos. Eles seguirão nossos passos, aprenderão com nossos erros e acertos, e farão disso sua própria jornada com Deus. O legado é algo que nunca acaba. Ele se perpetua ao longo do tempo e, ao ser transmitido, cresce e se multiplica. Cada geração tem a responsabilidade de receber e transmitir esse legado, tornando-se, assim, uma ponte entre o passado e o futuro. O legado de Deus é eterno e nos chama a viver de forma que possamos honrá-lo em cada área de nossa vida. O que deixamos para nossos filhos e para aqueles que nos rodeiam é o reflexo do que acreditamos e do que vivemos. Esse legado espiritual, essa verdade de Deus, nunca se perde, e é isso que vai permanecer para sempre. O legado é um princípio profundo e transformador, enraizado nas Escrituras e refletido ao longo de toda a história bíblica. O conceito de legado não é algo que se mede em riqueza material ou bens tangíveis, mas sim em valores, princípios e a transmissão do caráter e da fé. Um legado é o que é plantado nas gerações vindouras e aquilo que se carrega dentro de si, na alma, como um reflexo daquilo que acreditamos e vivemos. O legado que passamos é o que, muitas vezes, define o curso da vida de nossos filhos, netos e até mesmo de muitos além de nossa linhagem direta. O que é transmitido espiritualmente é eterno, enquanto o que é material se dissolve no tempo. Assim como a herança, o legado é uma responsabilidade dada por Deus, que se reflete na forma como oramos suas instruções e transmitimos os ensinamentos da palavra. Em Malaquias 1:4, encontramos um exemplo claro dessa transmissão de legado, mas de uma maneira distorcida. Os edomitas, descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, são mencionados como um povo que se desvia do propósito de Deus. O patriarca Esaú, o filho mais velho de Isaque, deveria ser o herdeiro da promessa de Deus, a quem pertenciam as bênçãos e o legado de fé. No entanto, Esaú desprezou seu direito de primogenitura, trocando o legado espiritual e a bênção por algo temporário, por um prato de lentilhas. Isso nos ensina que o legado espiritual não pode ser comprado, nem trocado por bens materiais, pois é algo que se honra, se preserva e se transmite de geração em geração com fé e convicção. Os filhos,
conforme ensinado em Salmos 127:3, são uma herança do Senhor, uma recompensa divina. Esse versículo revela que a responsabilidade dos pais diante de Deus é entender que os filhos são um presente que deve ser cultivado com diligência. Um legado não é apenas aquilo que deixamos materialmente, mas tudo que os filhos carregam de nós dentro deles. É a verdade que somos e que vivemos, passada de forma a honrar a Deus. Isso é transmitido tanto pela educação que damos quanto pelos exemplos que colocamos diante deles. Quando se fala em legado, é essencial entender que ele não é intangível, não pode ser tocado, nem armazenado em prateleiras ou acumulado como um tesouro material. O legado não é medido por riqueza ou pelo que se possui, mas por como se vive e por aquilo que se deixa no coração dos outros. Ele vai além do mundo físico, e se reflete no caráter, nos princípios de fé e nas atitudes que ensinam aos outros, principalmente aos filhos. É uma herança espiritual que nunca se esgota e que cresce a cada geração. A diferença entre herança e legado é que a herança é aquilo que recebemos, seja de nossos pais ou de outras pessoas, enquanto o legado é o que deixamos para trás. Ele pode ser material, mas o mais importante é que seja espiritual. O legado de Cristo, por exemplo, não está nas riquezas ou nos bens materiais, mas na sua mensagem de amor, compaixão, igualdade na prática do bem entre os homens. A pregação de Jesus Cristo foi a do amor ao próximo, da igualdade e da bondade. Ele repartiu o pão e ensinou a viver em unidade com Deus e com o próximo. Seu legado não é algo que podemos acumular, mas que devemos viver, praticar e compartilhar, para que ele seja transferido àqueles que nos rodeiam. A Igreja, como o corpo de Cristo, carrega o maior e mais precioso legado que o mundo já conheceu. Ela não é apenas uma instituição, mas um reflexo da missão e do sonho de Deus. É o meio pelo qual o amor, a misericórdia e a graça de Deus se espalham por todo o mundo. A Igreja leva a palavra de Deus e é portadora de um legado que traz vida eterna. Cada cristão tem o dever de preservar esse legado, para que a verdade de Deus continue a ser transmitida às futuras gerações. A bondade de Deus é a nossa maior herança. Ele nos deixa um exemplo de amor incondicional, graça e misericórdia, e essa bondade deve ser refletida em nossas vidas. Em Provérbios 13:22, a Bíblia nos ensina que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Este versículo demonstra que a verdadeira herança não está na quantidade de riquezas acumuladas, mas na integridade do caráter e na prática da justiça. O legado de uma vida justa e íntegra é muito mais valioso do que qualquer bem material que possamos deixar. Na vida cotidiana, os pais têm várias formas de transmitir um legado aos seus filhos. Ensinar sobre a verdade de Deus é uma das mais poderosas maneiras de passar um legado espiritual. A Bíblia diz que a verdade de Deus é o alimento que sustenta e faz crescer nossas vidas. Portanto, pais que ensinam seus filhos sobre a palavra de Deus estão transmitindo um legado eterno, algo que nunca se perde. Ensinar a verdade, mostrar aos filhos o caminho de Cristo e prepará-los para a vida com a sabedoria divina é o legado mais precioso que se pode deixar. Além disso, a Bíblia também apoia a ideia de que os pais devem deixar bens materiais para seus filhos, mas isso não deve ser uma obrigação ou um peso. Não se trata apenas de acumular riquezas, mas de ser responsável com os recursos que Deus nos dá. No entanto, é importante lembrar que o que realmente importa não são as posses materiais, mas o caráter e os ensinamentos que os pais podem dar aos seus filhos. A educação, o exemplo de fé e a sabedoria transmitida são mais valiosos do que qualquer bem material. Deixar um bom caráter é outra forma de deixar um legado. Pais que transmitem honestidade, humildade, respeito, solidariedade e responsabilidade estão, de fato, deixando um legado duradouro para seus filhos. O caráter não se constrói da noite para o dia, mas é o reflexo de um viver diário, de uma caminhada constante com Deus. O bom caráter será o alicerce para as decisões que os filhos tomam ao longo da vida, e é isso que perpetuará o legado. Garantir que os filhos tenham uma boa educação também é uma forma de deixar um legado. Quando os pais investem na educação de seus filhos, estão preparando-os para a vida, para que possam ser instrumentos de transformação no mundo. A educação não se refere apenas ao ensino acadêmico, mas também à educação emocional, moral e espiritual. Preparar os filhos para serem cidadãos justos, sábios e comprometidos com Deus é uma das maiores responsabilidades de um pai.
O legado espiritual, portanto, vai além do material. Ele se reflete na verdade de Deus que é ensinada aos filhos e na forma como a vida de fé é vivida. O legado espiritual é a identidade em Cristo, aquilo que define quem somos e como vivemos. Ao ensinar os filhos a amar a Deus e a viver segundo a sua vontade, os pais estão deixando um alicerce que sustentará suas vidas e as vidas das gerações futuras. O legado espiritual alimenta e fortalece a vida, tornando-se uma base firme sobre a qual os filhos podem construir suas próprias vidas e decisões. Os pais que seguem fielmente a Deus e transmitem esses ensinamentos aos seus filhos estão colocando neles um legado que será transmitido para as gerações seguintes. Isso é uma responsabilidade pesada, mas ao mesmo tempo uma grande honra. Deixar um legado de fé, de amor, de verdade e de respeito a Deus é a maior herança que podemos deixar aos nossos filhos. Eles seguirão nossos passos, aprenderão com nossos erros e acertos, e farão disso sua própria jornada com Deus. O legado é algo que nunca acaba. Ele se perpetua ao longo do tempo e, ao ser transmitido, cresce e se multiplica. Cada geração tem a responsabilidade de receber e transmitir esse legado, tornando-se, assim, uma ponte entre o passado e o futuro. O legado de Deus é eterno e nos chama a viver de forma que possamos honrá-lo em cada área de nossa vida. O que deixamos para nossos filhos e para aqueles que nos rodeiam é o reflexo do que acreditamos e do que vivemos. Esse legado espiritual, essa verdade de Deus, nunca se perde, e é isso que vai permanecer para sempre. O conceito de legado, à luz da Bíblia, é profundamente enraizado em uma compreensão espiritual e emocional que transcende o tangível. Em Malaquias 1:4, vemos uma narrativa que reflete a transição de um legado espiritual por meio do exemplo dos Edomitas, descendentes de Esaú, o primogênito de Isaque. Esaú, por direito de nascimento, deveria receber a bênção, o maior símbolo de legado em sua cultura. Contudo, ao desprezar o valor espiritual dessa herança, ele acabou demonstrando que o legado não é apenas algo que se recebe, mas algo que deve ser honrado e valorizado para ter efeito transformador. O ato de negligência de Esaú em relação à sua primogenitura ecoa como uma advertência para as gerações sobre a importância de preservar o que é sagrado. Os filhos são descritos como herança do Senhor em Salmos 127:3, um presente que transcende a materialidade. A herança física pode ser contada em terras, bens e riquezas, mas o legado espiritual é intangível, duradouro e eterno. Enquanto a herança é aquilo que recebemos, o legado é aquilo que construímos e deixamos para os outros. É um testemunho de vida que vai além do visível e se traduz em princípios, valores e uma identidade que reflete nossa relação com Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo de legado na história. Ele deixou aos seus seguidores a missão de pregar a igualdade, repartir o pão e amar o próximo, mostrando que o legado é transferido para aqueles que honram e admiram seus valores. A Igreja, como o corpo de Cristo, carrega esse legado de maneira exemplar, sustentando o sonho e a bênção de Deus para a humanidade. A bondade de Deus, expressa por meio de sua graça e misericórdia, é a maior herança que qualquer ser humano pode receber. Não é algo que se compra ou acumula, mas que se vive e compartilha. O livro de Provérbios afirma que o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, Provérbios 13:22. Esse versículo evidencia que o legado é algo que ultrapassa gerações. A riqueza material pode se perder, mas os valores espirituais e éticos permanecem como um testemunho vivo na vida dos descendentes. Honestidade, humildade, responsabilidade, respeito e solidariedade são alguns dos exemplos de legados que podemos ensinar aos nossos filhos, preparando-os para um futuro alinhado com os propósitos de Deus. O legado espiritual é fundamental para moldar a identidade das gerações futuras em Cristo Jesus. É a verdade de Deus, que não apenas alimenta e faz crescer a vida dos indivíduos, mas também se torna um alicerce inabalável para as gerações vindouras. Essa verdade é transmitida por meio do ensino bíblico, da vivência cristã e do exemplo de fé. Os pais, ao ensinar seus filhos sobre a palavra de Deus, não apenas fortalecem sua relação com Cristo, mas também plantam sementes que darão frutos em tempos futuros. O legado não é apenas uma responsabilidade individual, mas também comunitária. A Igreja, como um organismo vivo, carrega a missão de perpetuar o legado de Cristo.
Cada ação, cada ensinamento e cada ato de amor realizado em nome de Jesus contribui para a construção de um legado que glorifica a Deus e inspira outros a seguir o mesmo caminho. Isso nos lembra que o legado é mais do que uma responsabilidade, é uma oportunidade de impactar vidas e transformar a sociedade. Os pais desempenham um papel essencial na transmissão do legado espiritual. Eles não apenas ensinam os princípios de Deus, mas também demonstram esses princípios em suas vidas diárias. A forma como os pais vivem sua fé influencia diretamente os valores e a fé dos filhos. Ensinar sobre a verdade de Deus, garantir uma educação sólida, transmitir um bom caráter e deixar bens materiais são formas de construir um legado. No entanto, a maior herança que os pais podem deixar é o amor a Jesus, uma chama que aquece o coração e ilumina o caminho das gerações futuras. O legado espiritual se torna um fundamento para decisões e ações, moldando a vida de quem o recebe. Quando os pais deixam um legado centrado em Cristo, eles proporcionam uma base sólida para seus filhos enfrentarem os desafios da vida. Esse legado é a essência do discipulado, um chamado para ensinar, guiar e amar à semelhança de Jesus. É um presente que transcende o tempo e o espaço, alcançando almas e transformando vidas. A narrativa bíblica nos ensina que o legado não é algo que podemos acumular ou medir, mas sim algo que deixamos gravado no coração das pessoas. É o reflexo de nossa relação com Deus e de como escolhemos viver nossa fé. Assim como os pais são chamados a transmitir valores eternos para seus filhos, cada cristão é chamado a viver de maneira que inspire outros a buscar a verdade e o amor de Deus.